tão maravilhoso quando a gente pode receber, né? E eu posso dizer isso com toda certeza, é muito bom para mim também receber, né? Nesse contexto de igreja, onde a gente está sempre doando, né? Sempre servindo, sempre ministrando, é bom também a gente parar um pouco e receber. Então, nesse momento, vamos receber o Adriano com uma oração também pela vida dele e vamos estar abertos para aquilo que Deus tem para nos falar através da vida dele. Pai, a Tua palavra nos revela que o Senhor usa pessoas como nós para trazer a Tua mensagem. E nós Te louvamos, ó Deus, por ter confiado esse tesouro tão rico, tão maravilhoso às nossas vidas. Isso nos faz tremer e temer na Tua presença, Senhor. Porque eu sei que o Adriano, assim como eu, ama o Senhor e ama o Teu povo. E por isso, ao falar em Teu nome, a Tua palavra para o Teu povo, nós tememos e trememos. Mas que ele tenha a graça do Senhor, que ele tenha unção e que aqui, ó Deus, nós também tenhamos unção para ouvir, que possamos prestar atenção, que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Paz a todos. Você que trouxe sua Bíblia, se puder abrir a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler o verso 26 a 28. Realmente é um privilégio poder trazer a palavra do Senhor, mas não é uma tarefa fácil. Como o pastor falou, é algo que traz muito temor ao nosso coração, sempre. Amém? Todos acharam? Gálatas 3, versos 26 a 28. E diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Eu queria fazer mais uma oração, se você puder fechar os seus olhos. Deus querido, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua oportunidade que o Senhor nos dá de anunciar a Tua palavra, pelo privilégio, Deus. Eu te peço agora nesse momento que seja o Teu Espírito falando, ó Pai, e que o Senhor possa realmente falar aos corações nessa noite, ó Pai, e a Tua palavra possa cumprir o propósito para o qual ela será lançada. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Hoje em dia nós sabemos que existem muitas igrejas diferentes. Vamos nos ater aqui às igrejas bíblicas, né? Existem muitos tipos de igreja por aí, mas vamos falar das igrejas bíblicas. Existe igreja para todos os gostos, hoje em dia, na verdade. Existe igreja para todo tipo de afinidade. As pessoas se reúnem baseado na afinidade que ela tem umas com as outras. Existe igreja para surfistas, igreja para skatistas, igrejas pentecostais, para quem gosta do sapatinho de fogo, né? Existem as igrejas para os roqueiros, né? Verdade. Existem as igrejas tradicionais, mais tradicionais como a nossa, por exemplo. Existem as igrejas que têm um louvor, que conduzem um louvor com hinos da harpa somente. E existem as igrejas que têm um louvor assim mais contemporâneo, né? Tem aquelas com rock, e no Brasil, infelizmente, já tem até com funk, né? Ok, mas tudo bem, vamos passar por essa parte. Se eu pudesse perguntar para vocês aqui agora, vocês com certeza teriam uma lista de igrejas diferentes que vocês já viram. E por que isso existe? Por que existe tanta diversidade assim? Porque as pessoas são diferentes. E elas procuram aqueles lugares onde elas possam se encaixar, onde elas possam encontrar pessoas
que têm a mesma afinidade que elas, que gostam das mesmas coisas que ela gosta. Mas as diferenças não acabam por aí, nessa diferença de uma igreja para outra, de um estilo para outro de igrejas. Dentro de cada igreja dessa, existem grupos de pessoas que são diferentes uns dos outros também. Porque ninguém tem o mesmo gosto que o outro. Existem diferenças culturais, existem diferenças sociais, e cada um tem a sua própria preferência. Um gosta de louvor de um jeito, outro gosta do outro. Um gosta que um pastor pregue de um jeito, outro gosta do outro. E sempre vai ter esse problema. Independente da igreja que você for, sempre vai ter essa diferença entre as pessoas, entre os grupos. A verdade é que isso pode se transformar em um grande problema para o pastor, se o pastor resolver agradar a todos. Se o pastor for conduzir a igreja de maneira a agradar cada uma das pessoas, ele vai ter um problema gigante. E no final das contas, ele não vai conseguir administrar isso. Se tornará um problema muito maior. Mas existe uma solução para resolver esse problema das diferenças. Porque, em um nível mais profundo, essas diferenças acabam promovendo também divisão. Esse grupo que gosta de determinadas coisas fica mais afastado daquele outro grupo que gosta de outras coisas. E aí começa a se formar grupos. Grupos. Mas existe uma maneira da gente acabar com isso e combater isso, biblicamente. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, se Deus me der graça e o Espírito Santo me capacitar. Eu queria falar de 2 pontos. O primeiro é o que nós temos em comum. E o segundo, qual o propósito comum de Deus para todos nós. Nós lemos no texto que a gente leu agora, em Gálatas 3:26, a primeira parte diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos destacar primeiro aquilo que nós temos em comum. O que nós temos em comum é muito maior do que qualquer diferença que nós possamos ter ou vir a ter. É incomparavelmente maior. Porque para termos nos tornados filhos de Deus, significa que algo sobrenatural aconteceu na nossa vida. E se nós somos filhos de Deus, significa que todos nós tivemos a mesma experiência. A experiência de um encontro com Cristo. A experiência de um novo nascimento. Aliás, um milagre, né? O milagre do novo nascimento. Muitas pessoas falam, eu não vejo milagres acontecendo hoje em dia. Cada um de nós aqui é um milagre. Porque uma vida transformada, eu creio que é muito mais difícil uma vida transformada do que um paralítico voltar a andar, do que uma pessoa ser liberta das drogas instantaneamente. É muito mais difícil. Imagina, todo mundo tem uma história, todo mundo teve anos e anos sendo doutrinado de uma certa maneira, aprendendo coisas, recebendo coisas, e de repente tem um encontro com Cristo que transforma a sua vida completamente. Alguém uma vez disse que o mesmo poder que transforma a vida de uma pessoa é o poder que Deus usou na criação do mundo. E ainda maior. Porque Deus criou o mundo do nada. E a transformação de uma vida se dá a partir de algo que já existe. Que é muito mais difícil.
Então é algo sublime, é algo sobrenatural, é um milagre de Deus. Então cada um de nós é um milagre de Deus. E este é o único meio pelo qual alguém pode se tornar filho de Deus, através do novo nascimento, através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi o único que morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos salvos. Ele é digno. Ele é digno. Ninguém mais poderia pagar um preço tão alto. Ninguém mais. Somente Ele é digno. E alguém pode perguntar como alguém pode sofrer as dores que Cristo sofreu durante 24 horas, depois morreu naquela cruz, e tudo que Ele passou, e aquilo ser suficiente para pagar o preço dos pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, do passado, do presente, do futuro, de todas as pessoas que já nasceram e morreram, de todas as pessoas que existem hoje, e de todas as pessoas que nascerão e morrerão ainda. Como o sacrifício de um homem durante um dia foi suficiente para cobrir essa multidão infinita de pecados? A resposta é simples. A resposta é simples. Se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos ver que a resposta é simples. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno. Eu vi uma ilustração uma vez que mexeu muito comigo. E eu achei muito legal. E diz assim, se nós pegarmos uma balança, sabe aquelas balanças antigas que tem um prato de um lado e um prato do outro, aí para pesar você coloca o peso do lado e a mercadoria do outro, né, e o ponteiro marca o peso. Se nós imaginarmos, né, uma balança daquela gigante e colocarmos de um lado daqueles pratos toda a criação, tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que existirá no mundo material, no mundo espiritual, tudo que você possa imaginar e colocar de um lado. E do outro lado colocar a Cristo. Cristo será infinitamente maior do que tudo que estiver do outro lado. Porque Ele é digno. Porque Ele é digno. Ele tem valor. Então Ele pôde, sim, pagar o preço exigido pelos nossos pecados. Somente Ele poderia quitar essa dívida nossa que nós tínhamos com Deus. Uma dívida impagável para nós. Nós sabemos que quem peca contra Deus é digno de morte. O apóstolo Paulo diz em Romanos que todos pecaram e não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há. Então, se é através de Cristo que nos tornamos filhos de Deus, como está escrito em João 1,12, que fala assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então está muito claro que nós nos tornamos filhos de Deus da mesma maneira. Todos nós, por um único caminho, o único caminho que existe. Todos nós, para nos tornarmos filhos de Deus, nós passamos pelo mesmo processo. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra maneira. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então nós temos isso em comum. Ninguém pode se gloriar de algo que tenha feito, de algo que tenha alcançado, porque isso não vale nada. Às vezes a gente pode ser que alguém idolatre um pouco as pessoas, os personagens da Bíblia, achando que quando chegar lá no céu, vamos encontrar eles de uma forma lá toda pomposa, importante. Mas eu digo para você que quando você chegar lá e conversar com Pedro, ou com Paulo, ou com Daniel, todos eles vão falar para você, eu cheguei aqui da mesma maneira que você. Não foi por nada do que eu fiz, mas foi por causa daquilo que Cristo fez por mim. Foi por causa daquilo que Cristo fez por mim. Amém? Nós somos todos diferentes, porém nós somos filhos de Deus, e nisso nós somos iguais. Essa é a parte onde eu queria chegar. Os filhos de Deus possuem características inerentes à sua nova natureza.
Ou seja, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos transformados em uma nova criatura. 2 Coríntios 5:7, um texto muito conhecido, diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as novas criaturas de Deus, ou seja, os filhos de Deus, possuem características que nos revelam como tal. Paulo diz assim em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que nós podemos dizer isso hoje? Será que nós podemos fazer a mesma declaração? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Nós sabemos que somos filhos de Deus quando nós amamos mais a Deus do que o mundo. Antes de conhecer a Deus, nossas vidas eram guiadas pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências, né? São os desejos da carne. Nós fazíamos de tudo para satisfazer o nosso ego. Porque o homem sem Deus, ele é um ser antropocêntrico. O que quer dizer isso? Ele se acha o centro de tudo, o centro do universo. O homem acha que tudo gira ao redor dele. Mas os filhos de Deus não vivem para si mesmos. Os filhos de Deus vivem para Deus. Os filhos de Deus não procuram agradar a si mesmo, procuram agradar a Deus. Não buscam satisfazer as suas vaidades, mas buscam conhecer e permanecer na vontade de Deus. Quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, as diferenças que nos separam se tornam insignificantes. O amor, o perdão, a paciência, a longanimidade serão as colunas que sustentarão os relacionamentos. É muito sério tudo isso. Às vezes a gente pode achar que há um assunto um pouco sem importância, mas é muito sério isso mesmo. Porque a palavra de Deus diz que o julgamento começa dentro da casa de Deus, dentro da igreja. E se nós não consertarmos aquilo que precisa ser consertado, Jesus está prestes a voltar, a gente pode ver, pode sentir. Nós não queremos ser achados em falta. E quando eu falo sobre divisão, diferenças, grupos, isso pode se transformar numa coisa muito complicada, muito difícil. Por quê? Porque nós podemos começar, às vezes até sem perceber, isolar pessoas no nosso meio. Mas nós temos sempre que nos lembrar que Jesus morreu por cada um de nós. E talvez a pessoa que você esteja deixando um pouco de lado, você deveria pensar que Jesus derramou o sangue dele por ela também. E se ela tem valor para Jesus, como será que eu devo tratá-la? É assim que nós devemos enxergar cada um dos nossos irmãos e irmãs. Alguém por quem Jesus derramou o seu sangue na cruz. Alguém que tem valor para Jesus. Eu não vou aqui nem entrar na questão de que Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Todo mundo já ouviu isso. Mas se nós não conseguimos amar os nossos próprios irmãos, como nós amaremos então os nossos inimigos? Se nós não conseguimos viver o Evangelho na nossa casa, como que nós pensaremos em fazer missões em outros lugares? Tudo isso é muito sério. E a minha oração é que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Isso não é algo isolado, não é um problema isolado da nossa igreja,
Isso é algo que acontece no meio cristão, independente da igreja, se é aqui, se é em outro lugar, se é no Brasil, se é na China, se é no Japão, isso acontece. Por quê? Porque nós somos seres humanos, cheios de imperfeições. E quando nós deixamos as nossas vontades e desejos humanos falarem mais alto, é isso que acontece conosco. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, é isso que acontece conosco. Este é apenas um dos sintomas. Imagino que de um lado esteja a cruz de Cristo e tudo o que ela significa. O perdão dos pecados, a libertação de uma vida desordenada e sem direção, a vida eterna em Cristo, a restauração da nossa comunhão com Deus, a nossa herança incorruptível, porque nós nos tornamos herdeiros ou co-herdeiros juntamente com Cristo. Agora imagine do outro lado todos os seus desejos, as suas vontades, as suas manias, os seus caprichos, a sua vaidade, o seu autoconhecimento, seu conforto, sua melhor vida agora, sua cultura, seu orgulho, seu jeito de ser, suas preferências, enfim, tudo aquilo que é relacionado com a sua carne, com o seu eu, com o seu ego. E aí, faça uma pausa e analise e olhe para dentro de si mesmo e se pergunte com sinceridade: para que lado eu estou mais inclinado hoje? Para que lado eu estou mais inclinado hoje? Lucas 9:23, Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu creio que o maior problema no nosso meio hoje em dia é a questão do negar-se a si mesmo. Porque a gente sempre está colocando a nossa vontade acima de todo mundo. É a maneira como a gente pensa acima da maneira que todos os outros pensam. É o nosso desejo acima dos desejos de todos. Se não for do meu jeito, eu não estou feliz. Se não for da maneira que eu penso, eu não sou agradável. Eu não fico agradado. Se é que existe essa palavra, agradado. Mas é isso, é a nossa vontade, a nossa maneira, o nosso jeito. E nós esquecemos que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se eu quero seguir a Cristo, eu tenho que deixar a minha vontade de lado, as minhas manias de lado, aquilo que eu acho de lado, e obedecer aquilo que Ele me diz, os ensinamentos dEle. Seguir a Jesus não é simplesmente vir à igreja, me relacionar somente com as pessoas que são amáveis, porque, meus irmãos, tem pessoas que são difíceis mesmo de amar. E às vezes nós pensamos isso e às vezes as pessoas somos nós mesmos. Às vezes eu posso falar assim: puxa, aquela pessoa é difícil. Mas aquela outra pessoa pode pensar: puxa, Adriana, pessoa difícil, viu? Tem que ter fé, tem que se esforçar, tem que perseverar. Às vezes a gente não vê, a gente não enxerga. De repente o chato sou eu. De repente o que está fazendo a coisa errada sou eu. E eu estou assim, olhando por cima. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos revele essas coisas. Salmo 19, o salmista diz que ele pede a Deus, ele ora a Deus que Deus o revele naquilo que ele não consegue enxergar, os pecados que lhe são ocultos. Às vezes nós precisamos fazer essa oração: Deus, nos revele, me revela aquilo que eu não estou enxergando, me mostra aquilo onde eu estou pecando e não estou nem percebendo, porque nós podemos fazer isso. Mas se nós chegarmos com sinceridade diante de Deus, Ele nos perdoa e nos revela para que haja conserto, para que haja restauração, para que haja mudança. Amém? Então, seguir a Jesus é sair da minha zona de conforto. Procurar fazer a vontade dEle e não a minha. Se Ele me manda perdoar, eu perdoo. Se Ele me manda amar, eu amo. Se Ele me manda orar, eu oro. Se Ele me manda assumir o prejuízo, eu assumo. Se Ele me manda calar, eu calo. E se Ele me manda falar, eu também falo. É uma vida de obediência, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. E qual é o alvo da minha oração? Qual é o foco da minha oração? Para onde eu estou olhando? Todas essas perguntas são importantes para saber para onde nós estamos caminhando. As nossas diferenças nos afastam, mas o que nós temos em comum é infinitamente maior do que qualquer diferença. Infinitamente, incomparavelmente maior. Isso não é somente uma parcela, como eu disse antes.
são em todas as igrejas. E nós sabemos quem é o cabeça da igreja. Quem é? Romanos 12:5 diz assim: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Um só corpo em Cristo não significa que e individualmente uns dos outros, significa que eu estou ligado em Cristo, mas estou ligado aos meus irmãos também. E sinceramente, irmãos, você acha que lá no céu vai ter diferenças de grupinhos, de interesses, de afinidades? Será? Salmo 119:63 diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Qual que é o ponto básico, principal aqui? Qual que é o elo? O temor do Senhor e a obediência a Deus. Então, se eu não concordo com um monte de coisas da vida do Alex, por exemplo, não estou falando de pecado, estou falando da maneira como ele vive, ou de alguma outra coisa que ele gosta, um gosto, ou da maneira como ele fala, ele é paulista, né? Mas eu tenho isso aqui com ele, o Alex teme ao Senhor, e ele guarda os preceitos de Deus. Só isso é o suficiente para eu ter prazer de andar junto com ele, de estar junto com ele, de ter comunhão com ele. Eu não preciso mais nada além disso. Porque é prazeroso, irmãos, a gente estar perto de pessoas que temem a Deus. É maravilhoso poder ter comunhão com pessoas que amam a Deus. Não tem nada melhor do que você chegar assim perto de algumas pessoas e elas começarem a falar de Deus. E isso enche o nosso coração. Isso nos traz alegria, isso nos traz paz. Nos traz uma sensação de pertencer, de família, de unidade. João 1,7, 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem outro verso que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu amo os meus irmãos, ainda que uma hora ou outra algum fale comigo, nós devemos amar o suficiente para que o amor cubra uma multidão de pecados. Porque o verdadeiro amor cobre. Está claro que para termos a verdadeira comunhão, temos que andar na luz de Cristo. Triste é saber que quem anda nas trevas, na maior parte do tempo, não sabe que está nas trevas. Por quê? Porque quem anda nas trevas não consegue enxergar nada. Está escuro, como que ele vai definir alguma coisa? Como que ele vai ter consciência do que está ou do que não está ali? 1 João 2,10 ele diz assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele não sabe para onde está indo. Eu ouvi há pouco tempo um relato de um médico que estava de plantão num hospital e na emergência, e recebeu uma pessoa, uma mulher que tinha apanhado do marido, que era traficante, e ela estava muito mal. Todos os ossos dela estavam quebrados. Esse médico se compadeceu dela, de tal forma que ele tentou de toda maneira salvá-la. E o coração dela estava parando. E a maneira mais rápida que ele pensou de poder ajudá-la naquela hora foi fazer um corte embaixo da costela dela e colocar a mão no coração dela e massagear o coração com a própria mão. Ele tentou de todas as formas, mas não teve jeito. Infelizmente, a mulher faleceu. E ele, desolado depois, tirou as luvas, lavando as mãos,
percebeu que tinha um pequeno corte no dedo dele, assim como um corte de papel. Aí ele percebeu que, de alguma forma, a costela da mulher tinha quebrado e ele tinha machucado o dedo dele. Tinha cortado um pouco. Um pouco mais tarde, chegou a enfermeira e falou, olha, nós limpamos o corpo dela, tudo, e nos bolsos nós encontramos seringas e agulhas que ela usava para se drogar. Aquele médico ficou desesperado. Ele teve que fazer todos os exames possíveis, porque ele poderia estar contaminado com hepatite, com HIV, com qualquer outro tipo de doença. Porque a gente não sabe com uma pessoa dessa que vive dessa forma, o que ela pode ter. O meu ponto aqui é o seguinte, se algo tão pequeno como um corte de papel, do tamanho de um corte de papel, feito por algo contaminado, é o suficiente para destruir todo o nosso sistema imunológico, nos levando à morte, o que dizer das coisas que nós consideramos pequenas, mas diariamente permitimos que contamine a nossa alma? As coisas pequenas, que a gente acha que é pequena. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um pensamento aqui, outro pensamento ali. E nós sabemos que quando a gente tem algum tipo de pensamento que não vem de Deus, nós sabemos. O Espírito Santo nos revela. Nós ficamos incomodados. Muitas vezes nós preferimos ignorar a voz do Espírito. E com isso nós vamos ficando endurecidos cada vez mais. E o problema vai aumentando. Eu quero dizer que o que nos torna irmãos, o que nos faz família, não são as nossas afinidades, mas o sacrifício de Cristo na cruz. O sangue de Jesus derramado por cada um de nós é que nos coloca juntos, em plano de igualdade, no mesmo lugar, na mesma situação. E um dia nós estaremos lá. Todos juntos com Ele, todos juntos com Ele, mas nós precisamos começar por fé a viver isso agora, já, hoje, porque nós já fomos salvos, nós já fomos resgatados, nós já fomos restaurados, e nós somos restaurados para quê? Para continuar vivendo da mesma forma? Não, não. Então isso me leva ao segundo ponto. Qual o propósito comum que Deus tem para todos nós? Qual o propósito comum que Deus tem para todos nós? Todos nós que somos filhos de Deus também temos um propósito de Deus em comum para as nossas vidas. Efésios 4,13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queria destacar aqui as palavras, todos, unidade, pleno conhecimento, estado de homem feito em medida da estatura da plenitude de Cristo. Traduzindo isso tudo, fala sobre o quê? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Para quem? Todos. Todos. Quando um bebê nasce, ele não fica bebê para sempre, ele cresce. Ele cresce, assim também nós, quando nascemos de novo, nós precisamos crescer. O novo nascimento é uma maravilha, é uma delícia, né? Quando a gente nasce de novo, a primeira experiência com Cristo, o primeiro amor, nós sentimos Deus tomando conta de cada detalhe das nossas vidas. Parece que as nossas orações são respondidas via expresso, né? Você pede hoje, amanhã já está resolvido. Deus responde muito rápido. Por quê? Porque nós somos como bebês. Nós somos como bebês, nós acabamos de nascer. Mas nós não podemos permanecer nesse estado para sempre. Quando os filhos crescem, os pais não querem que os filhos permaneçam em casa, ou indo para a escola a vida inteira, ou assistindo televisão, ou trancado no quarto. Eles querem que os filhos cresçam e saiam para fora, procurem um emprego, comecem a trabalhar, se tornem independentes.
E na vida espiritual, na vida cristã, nós precisamos buscar a maturidade também. Essa obra começa no momento da nossa conversão, do novo nascimento, no momento em que nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. E ela dura para a vida inteira. Esse crescimento é algo que vai até o final dos nossos dias. Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele não começa já no meio do céu. Ele começa aos poucos, gradualmente, e assim é a vereda do justo. Mas, se nós fizermos uma autoanálise e olharmos aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que nós vivíamos, sei lá, 1 ano depois da nossa conversão, será que houve evolução? Será que houve mudança? Será que houve amadurecimento? Será que nós somos honestos o suficiente para olhar e fazer essa análise na nossa vida e pedir que o Espírito Santo nos revele se nós estamos realmente crescendo ou se nós estagnamos no mesmo lugar? Porque existem sim, infelizmente, pessoas que vão na igreja e passam anos e anos sentados no banco assistindo às reuniões de culto e nada acontece na vida da pessoa. Porque há 20 anos atrás eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E foi fantástico. Há 15 anos atrás ele falou comigo e me deu uma revelação e foi tremendo. E hoje? E ontem? E antes de ontem? E a semana passada? Quando nós estamos no primeiro amor, nós estamos como que desligados do resto do mundo, não é verdade? Nós estamos em outro nível, em outra dimensão. É algo assim fenomenal. Nada importa para a gente. Nós não vemos defeitos em ninguém. Nós não reclamamos de ninguém, de nada. Nós não nos preocupamos com nada. Nosso desejo é adorar o Senhor. É passar tempo com a palavra dEle. Nós queremos conhecê-lo, nós queremos agradá-lo, queremos estar na sua presença, nós estamos em todas as reuniões. Queremos orar, queremos falar de Deus para as outras pessoas. Nossa vida é para Ele. Nossos pensamentos são dEle. Nosso coração bate por Ele. Não é verdade? Não é assim? Depois de um tempo, trabalho, a vida difícil, contas para pagar, a gente vai esfria um pouco e vai se afastando. E a gente começa a se envolver pelos cuidados da vida. Mas não deveria ser assim, na verdade? Quando nos afastamos de Deus é que nós começamos a ver defeito em tudo e em todos. Em Deus nós somos perfeitamente satisfeitos, nada nos falta. Nós temos contentamento. Nossos olhos são bons, nós somos misericordiosos, nós somos amáveis, nós somos benignos. O que é ser benigno? Uma característica de benigno é não suspeitar mal, é ver sempre o melhor nas pessoas. Nós estamos sempre dispostos a aprender, dispostos a pedir perdão quando erramos, e às vezes até quando a culpa não é nossa, a caminhar 1 milha a mais com o irmão, ver sempre o lado bom de tudo. Isso acontece quando nós estamos em Deus, quando estamos firmes, quando estamos buscando. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós começamos a ficar longe dEle, as dificuldades se multiplicam na nossa vida. Parece que nada tem solução, tudo fica muito difícil. As reuniões de culto são tão longas, parece que nunca terminam. É impossível suportar sem ir no banheiro ou sem ir buscar um copo de água, é difícil demais. As pregações dão sono, parecem que não tem fim, como essa de hoje. A comunhão com os irmãos fica negligenciada, porque há sempre um compromisso mais importante agendado. Tem sempre algo que eu preciso fazer que eu não posso estar ali. Mas a verdade e a boa notícia é que mesmo nesses momentos, o amor de Deus não diminui, porque Deus não muda. E o amor de Deus não é condicional. Não é condicional ao que nós fazemos, falamos, pensamos. Deus não muda. Nem nesses momentos que nós nos afastamos, Ele continua nos amando, porque Ele é fiel. Ele não muda conforme as circunstâncias. Quando Jesus foi preso,
todos os discípulos dele fugiram. Todos. Todos. E até Pedro, que era um dos mais próximos, que fazia parte do grupo central ali dos 3, né? Pedro, Tiago e João. Ele negou a Jesus por 3 vezes. Mas Jesus os condenou por isso? Jesus falou assim: agora vocês não vão ser mais meus apóstolos, porque vocês me abandonaram. Foi isso que Jesus fez? Não, porque Ele é fiel. E Ele não muda. O amor dele é incondicional. Então, se nós estamos errando, se nós estamos pecando, nós podemos nos arrepender e voltar aos pés de Cristo com a certeza que Ele vai nos perdoar, se nosso arrependimento for sincero. E mudar e transformar as nossas vidas. Nós só precisamos querer, uma decisão que nós precisamos tomar. Eu quero viver para Cristo? Eu quero seguir a Cristo? Eu devo tomar a minha cruz. Eu devo ouvir aquilo que Ele me fala e não aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino. É a sabedoria de Deus e não o meu conhecimento. Então, irmãos, eu peço, vamos olhar somente para Ele. Vamos colocar o nosso foco nele, fazer dele o nosso alvo. Vamos ignorar a nossa carne, vamos perseverar no amor, vamos celebrar a unidade, em unidade a presença de Deus. Foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos salvou, foi Ele que nos deu vestes novas, colocou um anel no nosso dedo e nos fez filhos de Deus. Nada vale mais do que isso, nada importa mais do que Deus, a Jesus, o sacrifício que Ele realizou. Nada significa mais do que Ele. Em Atos 20, 24, Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós temos que parar de colocar a nossa vida em primeiro lugar. Nós temos que parar de colocar-nos a nós mesmos como a pessoa mais importante. E a nossa vontade é que deve ser satisfeita. Não. Deus nos chamou para que cumpríssemos a vontade dEle. A vontade dEle. E quando nós fazemos isso, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a Jesus, Ele tira esse fardo que está sobre nós. Ele nos dá alívio. Ele nos dá refrigério. Ele nos livra do pecado. Porque quando nós nos afastamos da comunhão com os irmãos por um motivo ou por outro, segundo a palavra de Deus, é porque nós já não estamos andando na luz. E existe um peso sobre nós, o peso do pecado. O peso do pecado, que só arrependimento verdadeiro pode tirar. Eu gostaria de pedir para os irmãos e irmãs ficarem em pé, só para a gente dar a impressão que está acabando aqui. E pedir para o pastor Emílio vir aqui já. Eu já estou finalizando. Com um texto para nos estimular a buscar a Deus, a viver para o que realmente importa. E diz assim: eu sou infiel, mas Ele é fiel. Nós andávamos perdidos, mas Ele nos achou. Nós andávamos tristes e oprimidos, mas Ele nos amou e nos ama. Como que nós podemos então reclamar de algo? Como nós podemos dizer que não somos felizes? Nós somos filhos de Deus. Nós temos a vida eterna em Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nos faltaria alguma coisa? Não nos falta nada. Em tudo nós somos amparados. O nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades.
Mas Ele não suprirá as nossas necessidades segundo a riqueza dos homens, algo conhecido no mundo natural. Ele suprirá as nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória, algo que é inimaginável para nós. Tal coisa é maravilhosa demais para o nosso entendimento. Tudo o que nós podemos fazer e devemos fazer é confiar nele. Se Ele prometeu, então eu não preciso temer. Nada me falta se eu tenho a Cristo. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Mas sem o meu Cristo, eu não sou nada. Glórias ao teu nome, Senhor, que com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. Glórias ao nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Eu queria pedir para o pastor Emílio orar nesse momento com a gente. Senhor Deus, obrigado porque, olhando para o Senhor, nós podemos viver essas verdades que foram declaradas aqui, porque na base da tua própria pessoa existe a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são um só, amando, servindo, suportando, de eternidade em eternidade. Esse Deus que subsiste como Deus triuno, nos chamou das trevas para nos unir a si mesmo e uns aos outros, porque a tua palavra diz que aquele que tem o Espírito do Senhor é um só com Ele. A oração de Jesus nos revela essa verdade tão linda de que Ele orou para que nós fôssemos um entre nós, assim como Ele é com o Pai. Pessoas distintas, mas coexistindo em amor, em serviço, em respeito, em doação. Obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos une e é maior do que aquilo que nos separa. Oh, obrigado, Deus, que essa verdade seja cravada nos nossos corações aqui hoje, que nasça em nós uma nova disposição para amar, para caminhar, para nos unir uns aos outros, nessa vida que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus, essa nova vida em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, sim, para que essa verdade fique clara nos nossos corações, nas nossas mentes, e que como igreja nós possamos viver isso profundamente. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você puder ficar de pé só mais um instante, nós estamos encerrando já o nosso culto. Eu quero dizer a você que há no nosso coração um desejo muito grande de ver cada um vivendo a vida abundante que o Senhor preparou. E parte dessa vida abundante é essa vida de comunhão, essa vida que nos leva a partilhar uns com os outros da bondade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, rompendo as nossas barreiras pessoais, nossos preconceitos, nossas culturas e nos unindo em Cristo Jesus. Isso é a igreja, a multiforme graça de Deus que é revelada através da igreja.